O motivo que Paulo encontrou aqui foi vários problemas, várias situações, e a primeira delas nós encontramos aqui no capítulo 3, no versículo 4, que a igreja, o estado da igreja estava corrompido, o estado carnal dessa igreja havia tomado força nessa igreja, onde houve grupos partidaristas dentro dessa igreja, e isso é um perigo muito grande quando a gente não compreende que esse organismo aqui, esse ambiente, essa igreja, essa congregação da fé, essa comunidade da fé, ela faz parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, essa mesma igreja que Cristo se sacrificou por ela, morreu por ela, e ressuscitou por ela e voltará por ela. Então é de suma importância que essa igreja ela aprenda, ainda que com muita dificuldade, ainda que muita talvez falta de compreensão, ou até de aceitação daqueles que são meio difíceis de lidar. Isso não é motivo para que a gente se afaste desses irmãos, não é motivo para que a gente aumente a discórdia e a contenda. Quando ela entra na igreja, a tendência de Satanás, o objetivo de Satanás é ele acabar com o trabalho, é acabar com o propósito de Deus na terra. Por isso a igreja tem que estar vigilante, tem que estar com os olhos espirituais abertos, para evitar esse tipo de situação, e em todas as nossas atitudes, ações e reações, seja ela para glorificar a Deus em todos os sentidos, em todos os aspectos, porque nós devemos compreender que nós somos a igreja de Cristo. Capítulo 3, verso 4, eu chego a dizer, ali tinha uns que eram do apóstolo Paulo, outro era de Cefas, era de Pedro, outro era de Apolos, outro era de Cristo. Paulo chega a questionar se porventura Cristo, o que morreu crucificado, estava dividido por eles. Então essas coisas tinham entrado nessa igreja, e o apóstolo Paulo agora em Éfeso está de uma certa forma escrevendo essa carta para exortar essa igreja, para divertir essa igreja, cheia de problemas, cheia de dificuldade, para que elas compreendessem que, por exemplo, nós chegamos aqui no capítulo 11, que tem todo esse ambiente aqui. Eu fiquei imaginando o contexto dessa ceia, como seria, porque o apóstolo Paulo chega a dizer que ele não louva essa igreja, ele não glorifica a Deus na vida dessa igreja, porque essa igreja está fazendo algo que não é louvável diante de Deus, que não é agradável diante de Deus. E se um ser humano percebe que algo está sendo feito, está sendo desonroso, imagina o próprio Deus, que tem os olhos como chama de fogo, como diz Apocalipse, que vê todas as coisas, que sonda todas as coisas, que esquadrinha todas as coisas. Imagina Deus olhando para uma igreja, num poste como esse, numa situação como essa, numa degradação espiritual como essa. Certamente Deus não se agradará. E quando isso acontece, irmãos, na vida dessa igreja, a tendência é todas as programações da igreja não darem certo, a todas as programações que a gente tentar fazer, se houver divisão, se houver divergência ao ponto da gente chegar a tomar partido, como tomou essa igreja, certamente o nosso culto, as nossas reuniões são em vão, são inúteis diante de Deus e não são louváveis diante de Deus. A minha vida de casa, a motivação para me estar nesse lugar é perda de tempo. Viver sem Deus é uma vida que a gente perde tempo constantemente. Então a divisão ela traz um estado carnal na vida da igreja. No capítulo 7, no versículo 1 e 2, Paulo vai falar também a respeito, ao Chloe avisa ele a respeito da situação que essa igreja vivenciava, a respeito do pecado carnal, a respeito do casamento, e Paulo chega também a advertir essa igreja. Ele chega até a dizer que era bom que aqueles irmãos não se casassem, mas aqueles que não conseguem conter essa chama da carne, era bom que se casassem. Ou seja, essa igreja estava repleta de dons e ao mesmo tempo repleta de problemas, e isso não trazia glória para o nome de Deus. Por isso é importante que eu como crente, você como crente, servo de Deus, ainda que o meu irmão, ainda que a minha irmã é difícil de lidar, é difícil de compreender, eu tenho que procurar uma forma de me adequar e ao mesmo tempo aceitar aquela pessoa de fato como ela é, e não deixar de servir ela, não deixar de ajudar ela, não deixar de servir a Deus junto com ela, de cultuar a Deus junto com ela, porque a minha mão, como diz a palavra de Deus, não pode dizer ao meu pé que eu não preciso dela, a minha boca não pode falar para o ouvido que eu não preciso dele. Ou seja, nós somos um corpo onde há muitos membros, e Cristo é a cabeça desse corpo, e essa cabeça pensante que lidera, que guia essa igreja. Ainda que seja difícil para muitos, é necessário que a gente procure adorar a Deus em todas essas coisas. No capítulo 8, todo o capítulo 8 fala um problema.
a respeito de um pecado que deixa Deus muito irado, que é a idolatria. Outra briga que havia nessa igreja, a respeito dos ídolos. Alguém que tinha mais consciência, uma mente mais madura, entre aspas, eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos, e isso era um problema para os novos na fé, porque eles olhavam aquilo e servia para eles de escândalo. O apóstolo Paulo chega a dizer: se é por causa de vós, eu deixo até de comer carne. Então, ou seja, era algo terrível que acontecia nessa igreja. E no capítulo de número 14 nós encontramos ali outro problema a respeito dos dons espirituais, a profecia, do falar em língua. O apóstolo Paulo escreve também, batendo nessa tecla, que era para eles procurarem os melhores dons, para eles terem a compreensão, seja o dom que for, quem concede é o Espírito Santo, e ele dá a cada um como ele quer. No capítulo 15 nós temos também uma briga, uma discussão terrível, que até hoje, no meio teológico, é uma confusão danada a respeito da ressurreição dos mortos, onde os mortos estão. Ou seja, Paulo chega a dizer nas Escrituras que não é para a gente se preocupar com essas loucas questões, porque só traz contenda, só traz confusão para o povo de Deus. Aquilo que Deus quis que a gente soubesse a respeito da salvação, a respeito da sua vontade soberana, Ele deixou claro, explícito na sua palavra, e é necessário que a gente leia com atenção, com muito cuidado, para não interpretar a palavra de Deus errado e aplicar no nosso coração. E uma vez aplicado no nosso coração, fica muito mais fácil de praticar, fica muito mais fácil de vivenciar no nosso dia a dia, e fica muito mais fácil da gente servir a Deus através de pessoas, servindo pessoas. E eu retrocedo aqui no capítulo 11, onde nós lemos que era um problema gigantesco, que era um abuso. Eu estou meio ruim da garganta. Era um abuso que acontecia no culto de ceia. O culto de ceia foi certamente instituída pelo próprio Deus, e a primeira igreja, eles colocaram o nome dessa festa chamada Festa do Ágape, Festa do Amor. A irmã leu aqui a carta de Judas acerca do amor verdadeiro, constante, sincero, sem fingimento. E esses cristãos tinham deturpado essa festa do Ágape, que era a festa do amor. Todo esse contexto da ceia, a respeito do discernimento desse momento, do culto de ceia, relacionado ao posicionamento de crente com relação ao próximo, com relação do compartilhar, com relação de uns terem, outros não terem. Paulo chega a falar aqui no capítulo 17, ele vai dizer: ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para melhor, mas para pior. E quando isso acontece na vida da igreja, toda a nossa reunião, todo o nosso trabalho, toda a motivação que a gente tem para servir ao Senhor, que não seja com esse entendimento de que tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu possuo não é meu, tudo que eu sou é por causa de Deus. Isso é chamado graça de Deus na minha vida. Então a Santa Ceia, a festa do Ágape, era uma compreensão de que todos não eram iguais, não tinha, ainda que tivessem posses maiores uns que os outros. O objetivo de Deus sempre foi que a sua igreja vivesse unida, nem um homem, nem uma mulher, ainda que muito conhecimento um pouco mais elevado que os outros, com posses sociais, materiais maiores do que os outros. Isso jamais vai me dar o direito de me colocar acima de quem quer que seja, porque diante de Deus eu sou igualzinho a qualquer um dos irmãos. Aqueles que têm um patrimônio gigantesco sobre a terra, diante de Deus é igualzinho àquele que tem uma casa simples, que não tem nem do que se alimentar. Então diante de Deus o ser humano ele está numa mesma dimensão, no mesmo patamar, e Deus é soberano sobre todos e sobre todos. E a vontade de Deus para a sua igreja é que essa igreja compreenda que não tem no reino de Deus, não tem maior, não tem menor, não tem inferior, não tem superior. No reino de Deus todos nós somos iguais, somos filhos de Deus, e precisamos compreender isso para que quando a gente se reunir num momento como esse, tem que ser com essa compreensão: tudo que eu tenho não é meu, é para servir pessoas, é para, o pastor Fábio falou a respeito
respeito à ação social. Sábado retrasado tivemos uma conferência, o pastor deu uma pincelada a respeito disso no nosso culto, e a gente vem para a casa do Senhor, nos reunir numa festa como essa, cercar a mesa do Senhor. Às vezes a gente pensa assim, não, esse capítulo aqui está falando que eu não posso servir a mesa do Senhor porque eu estou em pecado. Não estou dizendo que você tem que viver uma vida de pecado e participar da ceia do Senhor, mas esse texto está falando com relação ao próximo, com relação à caridade, com relação ao amor fraternal, com relação ao ambiente de comunhão uns para com os outros. Era isso que a igreja primitiva vivia, e agora essa igreja ela está fazendo tudo ao contrário. E o apóstolo Paulo chega a dizer: eu não vos louvo por isso. Certamente Deus também não louva uma igreja e um cristão, um indivíduo só, que tenha esse posicionamento, que tenha esse comportamento. Porque ele vai dizer no versículo 18: porque em primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. E ele chega a dizer no versículo seguinte que é até necessário que essas coisas aconteçam na igreja, no meio do povo de Deus, para que aqueles que são verdadeiros, aqueles que são sinceros, se sobressaiam, se manifestem mediante as suas obras, mediante a motivação que ele tem de fazer a obra de Deus. Verso 21 ele vai dizer assim: porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia, um tem fome e o outro está embriagado. Ou seja, era um ambiente hostil. A festa do amor, a festa do ágape, momento de cultuar a Deus, de celebrar essa festa tão maravilhosa, a festa do amor. As pessoas se embriagavam, as pessoas enchiam, como diz o ditado popular, enchiam a pança, não com o discernimento de que alguém do lado não tinha algo também para se alimentar. Pelo tempo nós compreendemos que quando os mais ricos chegavam, eles faziam a sua própria ceia da forma que eles queriam fazer. Eles comiam primeiro, talvez até estragavam o que sobrava, mas não compartilhavam. Eles se embriagavam. Agora imagina um ambiente como esse, onde está o amor, aonde está a comunhão, aonde está a compreensão do corpo de Cristo. Quando Paulo chega a dizer a respeito de discernir o corpo, é eu ter a compreensão que eu faço parte de um corpo, e esse corpo é a igreja de Cristo, e esse corpo, nenhum membro tem autoridade sobre o outro. Pelo contrário, cada membro é responsável em ajudar um ao outro na sua dificuldade, nas suas limitações. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, para que quando a gente reunir na casa de Deus, seja com um objetivo diferente, como disse aqui o apóstolo Paulo, não seja para pior, mas que seja para melhor. Eu vim à casa de Deus hoje, cercar a mesa do Senhor, porque em casa também eu tenho um emprego, eu tenho consciência de que meu vizinho ou meu irmão passa dificuldade, mas mesmo assim eu ajudo, eu vou lá, eu estendo as mãos, eu contribuo, eu oferto, eu faço alguma coisa. No momento da minha ceia, da minha casa com a família, meu pensamento vem de alguém está passando necessidade, a gente agradece a Deus, a gente ora a Deus, a gente ora para que as mãos que nos abençoaram abençoem na minha vida daqueles que não têm do que se alimentar. A gente lembra dos missionários que não têm do que comer no campo missionário. Ou seja, esse é o sentido de um verdadeiro culto de ceia, é quando a gente tem essa compreensão de que esse culto, a festa do amor, a festa do ágape, era para ser uma festa agradável diante de Deus, onde todos tinham e ninguém precisaria ter necessidade. O texto chega a dizer aqui que uns comiam, os outros tinham fome, não se alimentavam. E isso diante de Deus certamente era um abuso com aquilo que estavam fazendo com a mesa do Senhor. No versículo 22, Paulo chega a dizer, questioná-los: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Tudo aquilo que eu faço na casa de Deus, sem discernimento, é o desprezo que eu estou tendo com as coisas de Deus. Tudo aquilo que eu trago para ofertar a casa de Deus, sem o discernimento, sem a compreensão daquilo que eu estou trazendo para Deus, é um abuso com as coisas de Deus, é uma negligência da minha parte para com as coisas de Deus. Eu preciso ter discernimento dessas coisas para que eu possa entrar na casa de Deus
e não fazer o que estava fazendo essa igreja em Corinto. Aí Paulo pergunta: ou desprezais a igreja de Deus, ou envergonhais aos que não têm isso aqui. A gente percebe muito, a nível de igreja, de modo geral, a ostentação de alguns e a miséria na vida dos outros. E a gente percebe algo terrível. É quando aqueles que têm posses, que têm condições, era para eles estenderem as mãos e abençoar os que não têm. O que é que eles fazem? Eles ainda tiram, ainda pedem de uma forma ilusória, usam as escrituras, distorcem a palavra de Deus, colocam uma fé falsa no coração dos ouvintes. Essas pessoas chegam a dar até a sua própria casa, chegam até a morar emprestado, de aluguel. Agora imagine comigo, Deus, o abençoador, o Pai da glória, em quem não há sombra de variação desse Deus, Ele tem nos abençoado com toda a sua bênção nos lugares celestiais. Ele nos concede uma casa, nos concede uma família, nos concede bens para abençoar pessoas carentes, necessitadas. E aí, por falta do conhecimento das Escrituras, vem os charlatões. É um pastor que ele fala: os pilantras da fé vendem o Evangelho, vendem uma fé, e por aquilo que pareça, as pessoas compram. Enganosamente, elas compram isso. Aí esse Paulo vai dizer: eu não vos louvo. Eu vos louvo. Aí o apóstolo Paulo, depois de fazer essa observação dessa igreja, ele vai fazer outra observação a respeito de Cristo, posicionamento da igreja de Corinto, e agora ele vai trazer uma explicação baseada na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai falar no capítulo 23, que é bem conhecido: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. O que Paulo recebeu? Uma demonstração da graça de Deus. E ele pega o maior modelo, o maior exemplo para explicar essa demonstração da graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, sabendo do que viria a acontecer com ele, esse momento aqui era um momento final de Jesus com seus discípulos. Depois de 3 anos e meio aproximadamente, Jesus ensinando esses homens, doutrinando esses homens, ensinando esses homens a serem bons homens, para que através deles o Evangelho, a palavra de Deus, venha ser pregada a toda criatura, a todo mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ele vai dizer que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, o que é que ele faz? Ele toma o pão, ele parte esse pão e ele divide. Paulo está falando para quem? Uma igreja que não tem esse discernimento. Por exemplo, uma igreja que esqueceu os princípios do amor fraternal. Eles estavam festejando a festa do amor, mas o amor estava muito distante. E a demonstração que o apóstolo Paulo encontra aqui para dar essa igreja, para chamar a atenção da igreja, é uma demonstração da graça de Deus na pessoa amada de Jesus Cristo, que ele vai dizer que na noite que Jesus foi traído, que noite foi essa? Talvez uma noite mais amada na vida de Jesus como homem, mais difícil, que ele sabia que ia passar. Logo em seguida a gente percebe aqui nos evangelhos, depois da ceia, eles atravessam o vale de Cedron, ele chega no monte Gerizim, né? Getsemane, onde ele vai orar com seus discípulos. E a gente vê a oração de Jesus, uma oração dolorosa, sofrida. Ele chega a orar ao Pai, se fosse possível, para o Senhor passar dele aquele cálice. Ele está tomando essa decisão para deixar o exemplo, para deixar o legado para o ser humano, para que esse ser humano pudesse compreender que pode ser a maior tragédia que alguém possa trazer sobre a sua vida, seja ela na forma de traição, seja ela na
abandono, seja ela em qualquer área da vida. O texto diz: na noite em que Jesus foi traído, ele toma uma atitude diferente, talvez, de uma atitude que eu tomaria hoje, que você tomaria hoje, com relação com aqueles que iriam matar ele, que o ferir, que o tirar da sua vida, com aquele que lançou a mão no prato, Judas, que estava ali com ele à mesa. Sabe o que ele faz? Na mesma noite, uma noite sofrida, ele toma o pão e ele dá graças a Deus. Ele agradece ao Pai e ele vai dizer: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, simbolizando aquilo que viria a acontecer com ele, na sua carne rasgada, seu sangue derramado. Jesus está fazendo uma demonstração de um verdadeiro amor, de uma verdadeira demonstração de amor de uns para com os outros. Eu comecei falando no início, eu tenho que ter essa compreensão em que tudo que eu tenho, tudo que a gente tem, tudo que a gente é hoje, não é porque a gente trabalhou, ainda que a gente trabalhou com muita força, com muito suor, com muito desgaste, mas tudo que a gente tem hoje é uma manifestação da graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmãos? É um presente diário sobre a nossa vida. Quando desce um temporal, você tem um abrigo, você tem um lar, você tem uma casa confortável, graça de Deus. Você tem um emprego que sustenta a tua casa, que provê na obra de Deus, graça de Deus. Não tem maior demonstração da graça de Deus para mim, a não ser a cruz, a não ser Cristo crucificado, Cristo pregado, para que esse corpo, que é a sua igreja, viesse compreender tudo isso. E quando chegasse uma festa como essa, Tu tem como passar um negócio do a gente viesse para cá alegre, feliz, digno, e eu me torno digno quando eu tenho a compreensão que eu sou indigno de participar disso aqui, de participar da mesa do Senhor. Porque eu poderia hoje pensar assim: não, eu poderia sair da minha casa hoje, eu poderia ir lá no supermercado, eu tenho condição para isso, eu poderia comprar uma cesta básica, eu poderia trazer para a assistência social, ou então eu poderia levar na casa de alguém que seja desempregado, eu poderia fazer aquilo, pegar um dinheiro para eu estar aqui, eu poderia ir lá no supermercado, comprar uma carne no açougue, ou uma coisa desse tipo, ou então eu pagar uma luz de alguém. É essa a nossa compreensão, a nossa preocupação. Talvez a gente poderia estar com uma consciência menos culpada. Então tudo que eu tenho não é meu, eu sou apenas um mordomo, um administrador da multiforme graça de Deus que alcança todos os dias. Só que o homem, ele é tão egoísta. A gente tem toda essa compreensão que todos os dias a graça de Deus é descida sobre a nossa tenda, sobre a nossa vida. Aí parte uma pergunta, um questionamento: por que o homem se torna às vezes tão arrogante, né? Tão prepotente, tão soberbo? Eu lembro uma senhora que eu trabalho para ela falava tanto a Deus para o Senhor dar um carro para ela, né? Que ela queria fazer a obra de Deus, e Deus o abençoou. Onde ela olha alguém na rua, ela para o carro e bota dentro e leva. Ainda que ela não tenha combustível, depois ela dá um jeito e leva. Aí a filha dela questionou, chamou ela e disse: deixa. Não é QR Code, ela mandou QR Code. E ela explicou por que ela faz isso. Sorteio? Porque ela compreende que aquilo que ela tem não é dela. Ela fez o propósito com Deus para servir e abençoar a vida de pessoas. Graça de Deus, presente de Deus. Eu trabalho com um rapaz aqui no condomínio, e Paulo até foi lá um tempo comigo. Sua esposa dele, que era crente, ele está aqui há muito tempo. Ele trabalha com essas pessoas importantes aí do estado, e ele trabalha viajando, e eu conversei muito com ele a respeito das escrituras. Aí terminei o serviço, 5 meses passei lá na casa dele, numa reforma lá, e passou um tempo, a esposa dele mandou um áudio para mim, agradecendo a Deus pela conversa que eu tive com ele, e voltou para a igreja,
está servindo a Deus, lidera uma rede de varão na igreja, toda quarta tem célula na casa dele, me convida, só que não dá eu ir, tem compromisso aqui. Aí, 2 semanas atrás eu fui lá, ele botou lá na mesa, tive um café e estava conversando comigo. Ele disse, amigo, eu tinha uma preocupação na minha vida, de ano a ano, então de 2 em 2 anos, eu trocava de carro. Ele, tu está vendo esse carro aí? Está tudo pago, está tudo selado. Eu falei para Deus, o dia que ele quebrar, ou quando Deus quiser dar um novo, eu vou fazer isso, mas agora é com outra intenção, é para servir ao Senhor. Compreendeu de que tudo que a gente tem não é nosso, é de Deus. Isso é presente, isso é graça de Deus. Aí Paulo vai dizer aqui, tendo dado graça, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, e dá uma ordenança, fazer isso em memória de mim. Ou seja, compartilhar, dar, é uma dádiva que Deus nos concede diariamente, de tomar posse do corpo de Deus, do corpo de Cristo, que foi sacrificado, que foi moído, e ter essa compreensão, aplicar na nossa vida, viver isso diariamente e praticar. Aí vai adiante dizer o seguinte, 25, depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice, depois de ser dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. E o que é testamento, irmãos? Testamento é uma carta deixada por alguém, para alguém que vai administrar os seus bens. Foi isso que Deus fez conosco. Morreu, ressuscitou no 3º dia, deixou algo para nós, atestado, e o Paulo vai dizer aqui, um novo testamento no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e é nessa aliança que eu e você, eu acredito, que nós estamos firmes até o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo para levar a sua igreja. E enquanto esse dia não chega, e as noites que nós vamos passar aqui cercando a mesa do Senhor, seja com essa compreensão. A mesa do Senhor é uma mesa de comunhão, é uma mesa do compartilhar. Antes de eu vir para cá, eu tenho que ter na minha mente a respeito do amor para com o meu próximo, para com o meu semelhante. 26 ele fala, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, é algo diário, apesar de a gente fazer isso uma vez no mês, mas todas as vezes que comer desse pão, a gente lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar do que Ele fez em prol da minha vida, em prol da tua vida, eu tenho que ter essa atitude, eu tenho que ter essa compreensão de apropriação. Eu tomo posse daquilo que foi feito por mim. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, Paulo vai falar a respeito do sacrifício agora para a gente entrar no santuário de Deus, mediante o sangue de Cristo Jesus, não mais pelo sangue de touro, não mais pelo sangue do bode, porque o sangue do touro não limpa pecado, não perdoa pecado, não purifica a alma. Ele vai dizer, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu, ou seja, mediante a sua carne que foi rasgada na cruz, ou seja, o véu que foi rasgado na cruz, é esse sangue que nos dá hoje acesso direto ao trono da graça de Deus. Foi através desse sangue que nós fomos comprados, fomos redimidos da nossa maneira de viver, o pecado que nos levava a passos largos para o inferno. Porque o homem sem Deus, ele caminha a passos largos para o abismo. E Deus olha para essa humanidade caída, deturpada, e vê que ninguém tem a capacidade de buscar a Deus. Sabe o que Ele faz? No plano chamado salvação, Ele está estudando sobre a história de discípulos, sobre o propósito eterno de Deus, como Deus cria todas as coisas. Quando Deus cria todas as coisas, Ele já criou o começo, criou todo esse meio e também criou o fim. E a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo para perdoar pecados que ele não tinha nem cometido, nem praticado, sem a compreensão de uma vida de um miserável pecador.
primeiro lugar por isso. Então, apropriação e informação são duas coisas diferentes. Você pode saber de tudo a respeito de Jesus, mas se você não tomar posse daquilo e aplicar na vida e viver diariamente, a carta aos Hebreus diz que novamente nós estamos crucificando a Cristo, expondo Ele à vergonha. Dizer que somos cristãos é tomar posse de fato de filho de Deus, de herdeiro de Deus. Aí ele vai aqui para o capítulo 27, a respeito da mesa, do participar da mesa. Ele vai dizer assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. 29. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Corpo, a igreja. Quando eu venho para uma festa do amor, festa do ágape, sabendo que eu não faço nada em prol do corpo de Cristo, em prol da igreja, dos necessitados, não me preocupo. A igreja de Corinto estava nesse sentido, nesse estado. Tinha a compreensão que era a festa do amor, a festa do ágape, vinham para a celebração, se embriagavam, comiam, e alguém do lado passando fome, e eles não estavam nem aí. Aí Paulo diz: devo louvar-vos por isso? Eu não vos louvo. Então, discernir o corpo de Cristo, que é a sua igreja, é estar percebendo a necessidade carente dos nossos irmãos. A mesa do Senhor é uma mesa de comunhão, ainda que simbólica aqui, mas a gente precisa diariamente estar em comunhão uns para com os outros. Aí Paulo vai dizer assim, ele vai dizer no verso 31, porque se julgássemos a nós mesmos, ou seja, se eu me julgasse sobre isso, se diariamente eu tomasse esse discernimento e eu julgasse a minha pessoa mesma, o que é que ele conclui dizendo? Não seríamos julgados. Ele conclui em 32, mas quando somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Quando eu faço esse julgamento interno, do meu proceder, da minha atitude com relação à igreja de Cristo, da minha atitude com o corpo de Cristo, quando eu faço esse julgamento das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha vida como servo de Deus, como filho de Deus, e às vezes a gente, por falta do discernimento espiritual, a gente é capaz de cometer atos ilícitos, e quando alguém vem nos acusar de algo que nós estamos cometendo, o que é que a gente faz? A gente se arma, né? A gente se arma com todas as defesas possíveis para nos defender. O homem tem uma dificuldade muito grande de, quando ele é confrontado por causa dos seus pecados, ele olhar para dentro de si e fazer um julgamento de si mesmo. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 36. Ele vai falar a respeito, 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. E quando ele fala no versículo 17, nós lemos o primeiro versículo, e aqui ele vai dizer: quando vocês, por isso é entre vós muitos fracos e doentes, por falta desse discernimento, quando vocês se reúnem no lugar, não é para o bem, mas sim para o mal, para o que pode vir sobre mim. Então a ceia do Senhor é um profundo ato de discernimento espiritual com relação ao corpo de Cristo, e isso inclui uma vida de santidade, isso inclui uma vida sem amor ao pecado, sem a prática do pecado, apesar de nós vivermos essa natureza pecaminosa.
pecaminosa. O homem é tendencioso a pecar diariamente contra Deus. Apesar de tudo isso, o discernimento, o contexto desse texto aqui, dessa passagem, é com relação à igreja, o amor fraternal de uns para com os outros. Quando for comer, esperar uns pelos outros, ou seja, unidade, amor fraternal, era o que desfrutava a igreja de Atos 2. A perseverança deles era nessas festas, nesse amor, na palavra, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Não havia necessidade entre eles, porque todos tinham o mesmo pensamento. Que pensamento era? Servir a obra de Deus. E essa festa, para os primeiros cristãos, era uma festa agradável, louvável, onde eles se reuniam para celebrar o amor de Deus, pela qual eles foram salvos. E isso pode ser aplicado nos nossos dias hoje. Discernir o corpo de Cristo Jesus. Verso 30 que eu passei aqui vai dizer: por causa disso, muitos estão fracos e enfermos, e muitos se dormem espiritualmente, por falta do discernimento. Mas eu estou lá, o cara está lá, está indo para a festa do amor, está levando os seus banquetes, está se embriagando, mas está doente, está enfermo, porque está servindo a Deus da sua maneira, da sua forma. E Paulo chega a dizer: eu não vos louvo por isso. Irmão, qual é então a minha atitude com relação à mesa do Senhor? É olhar para o passado, o que foi feito, é olhar para o que está sendo feito hoje, através da minha vida, ou melhor dizendo, olhar para o passado e o que foi feito, o resgate da minha vida, olhar para o hoje, o que é que eu estou fazendo, por algo que foi feito por mim, e olhar para o futuro, o que será feito por mim na eternidade. Esse deve ser o nosso pensamento com a igreja de Cristo no momento de cercar a mesa do Senhor. Discernimento espiritual. Que a nossa vida seja uma vida de comunhão. Nós somos um corpo. Discernir o corpo é estar preocupado uns com os outros. Então, essa igreja de Corinto, cheia de problemas, começou com a divisão, com o partidarismo. E quando a igreja toma esse caminho, pode ter certeza que as outras coisas serão, como diz a esposa ali, de ladeira abaixo. Mas Cristo Jesus tem misericórdia de nós e Ele nos dá orientação na sua palavra. Ele finaliza dizendo 34: mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar, ou quando vou ter convosco. A gente aguarda por isso, a gente espera por isso, mas enquanto esse dia não chega, que tenhamos essa compreensão da mesa do Senhor, a mesa da comunhão, a mesa da festa do ágape, a festa do amor. Certamente Deus se agrada da motivação do coração do crente, quando vem com essa motivação para servir ao Senhor numa noite como essa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça aí onde você está.